Olá, amigos e amigas, que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor Jesus vos guarde e que todos tenham um dia de paz. Vamos estudar a lição. E hoje, domingo, 30 de abril, a lição 6, ela tem como título A Purificação do Santuário. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 14, e também Daniel, capítulo 8, versículo 27, e no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 21 e 22. O que nós vemos aqui, e que nós temos que entender, que a purificação que nós estamos falando é a purificação do santuário celestial, no céu. Porque a partir do nascimento de Jesus, o santuário terrestre ele não mais existiu. O santuário que Jesus conheceu ele foi destruído no ano 70 por ordem do general romano chamado Tito. E o dia da expiação que eles faziam era no 17º dia do mês, no 17º mês do ano, né? Que prefigurava a obra de que um dia Jesus faria para o ser humano no santuário celestial, ou seja, faria essa purificação no santuário celestial. E lá em Israel, no 17º mês, era um dia assim de juízo, é um dia de purificação, e em algum momento, né, esse juízo chegaria até o povo de Deus. E em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 a 14, fala algo assim importante que o Salomão nos diz. A suma de tudo, de tudo, e tudo que temos ouvido, teme a Deus e guardem os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as suas obras, até as que estão escondidas. Assim, o tema do juízo é um tema de recorrente na Bíblia, né, que nós vemos, porque aqui já está falando o juízo que nós sabemos aqui nesse livro, né, de Eclesiastes. Né? E agora, quando esse juízo chegaria à purificação do santuário, conforme Daniel 8,14 fala, assim essa passagem ele diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E Daniel 9,25, ele diz, historicamente essa profecia, ele marca o início dessa purificação, que ele menciona desde a ordem da saída para edificar Jerusalém, que fala ali em Daniel 9,25. E quando o Daniel tem essa visão, lá em Daniel 8,14, que fala que essas 2.300 tardes e manhãs seriam purificadas, Daniel, assim, não entendendo, ele adoeceu. Ficou assim espantado com aquilo, se ele puder entender com essa visão, e não havia quem entendesse, né? E Deus envia o anjo Gabriel, que ele começa a explicar para Daniel o que seria esta 2.300 tardes e manhãs. E para nós entendermos bem, nós temos que lembrar um pouquinho o que nós estudamos lá atrás, um pouco, alguns dias, onde ali nós estudamos Daniel 8, e nós vimos que houve um surgimento, né, de 4 impérios mundiais, né, que nós estudamos, que foi Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e Roma, e que dominaram o mundo por um grande período, né, que até Roma, né, o último império, perseguiu e oprimiu o povo de Deus ao longo dos tempos, né, ao longo da história do mundo.
e que um desses impérios, o último deles, que é o Império Romano, surgiria um poder representando, né, o chifre pequeno, que identificava como Roma Imperial, e depois passou a ser a Roma Papal, né? Ou a Roma espiritual, como alguns possam entender. E conforme a profecia das Sagradas Escrituras, esse pequeno chifre, ele cresceria e se desenvolveria de uma forma assustadora e tão grande, que ele atingiria o príncipe do exército celestial, que é Jesus Cristo. E o chifre pequeno interferiria no ministério de Jesus, sabe aonde? Lá no santuário celestial. Veja a importância de nós estudarmos a história. E através desses ensinamentos assim enganosos, né, esse chifre pequeno, no caso Roma Papal, ele vai levando com doutrinas mentirosas, enganosas, para ofuscarem as verdades bíblicas deixadas por Deus, confundindo a mente das pessoas, né, que às vezes não tem esclarecimento ou não estudam as Sagradas Escrituras. Então Jesus, com seu ministério celestial, ele nos mostra que só existe um intercessor entre Deus e os homens, que é ele próprio, né? Quando ele esteve entre nós. Ele disse isso, ele disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14, versículos 1 a 6. E esse poder representado, né, pelo chifre pequeno, ele fala ao contrário, ele ensina que é possível existir uma intercessão através dos santos, né? O que nós observamos é que o crescimento desse chifre pequeno, que ele chega até o príncipe dos exércitos que está no céu, que é Jesus, representa na realidade um ataque do Roma Papal, sendo primeiro aos filhos de Deus que foram perseguidos, e depois ele leva com doutrinas deixadas por Jesus, ofuscando essa doutrina, que nos mostra que para nós alcançarmos o céu é somente através dele, Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso advogado. Ou seja, ele atua entre Deus e os homens. E agora Daniel 8,14, que é a lição de hoje, nos informa que haveria um momento que este santuário celestial, que foi, né, agredido por aquele chifre pequeno, ele seria purificado devido a esses ataques, né, do chifre pequeno. E Daniel fala que em um determinado tempo, ou seja, 2.300 tardes e manhãs, o santuário no céu, que recebeu aquele ataque, né, de Roma Papal, ele seria purificado. E enquanto Daniel 8 mostra, né, o ataque de Roma Papal ao ministério de Cristo no céu, ou seja, o sumo sacerdote celestial com doutrinas mentirosas, começa a atacar, né, a Jesus. Daniel 9, ele apresenta o Messias e o verdadeiro Salvador e Juiz. E ao vermos Daniel 9, que Jesus tem esse duplo papel, né, que ele é Salvador e é juiz, ele é o Messias, ele é o Salvador, e ao mesmo tempo ele é um juiz. E assim nós vemos que os dois aspectos de Cristo não são contraditórios. Em hipótese alguma, um é o complemento do outro. E no início do povo de Israel, Deus pede a Moisés a construir um santuário, né, um tabernáculo, igual exatamente em dimensões ao santuário celestial, conforme o projeto dele, Deus, né? Porque Deus queria habitar no meio daquele povo, no povo de Israel, povo de Deus, e através desse tabernáculo eles queriam mostrar de uma forma didática, Deus queria mostrar de uma forma didática para os seus filhos de que Jesus viria posterior. Por isso que ali naquele tabernáculo era feitos sacrifícios, né, de animais, onde o pecador colocava sua mão sobre a cabeça do animal e aquele animal era sacrificado. Um animal sem manchas, né, que era obrigado a levar, e ali era o Jesus. E com isto, né, Deus capacitou assim, artesãos, né, assim,
de todas as regiões para construírem esse tabernáculo, que está lá em Êxodo 3,16. E lá havia um sacerdote, e o povo fazia sacrifício pelos seus pecados, né? E o cordeiro era morto, sem manchas, né? Apontava para Cristo. E tinha assim, um ritual assim, completo. E ali se realizava o juízo do povo de Israel. E segundo a Mishnah, que é uma coleção dos escritos, né, dos judeus, o juízo de Israel começava no primeiro dia do 7º mês, com as festas, né, das trombetas, e terminava no 10º dia com a cerimônia de expiação. E até hoje esse dia é denominado de Yom Kippur, que significa literalmente o dia do juízo judeu. E nesse dia, cada verdadeiro israelita renova sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo, né? E nesse dia também, o sumo sacerdote de Israel, ele executava a limpeza ou a purificação do santuário, a retirada, né, dos restos dos animais que eram sacrificados. Uma limpeza era feita ali. E note que agora que a Bíblia diz a esse respeito, era necessário, portanto, né, que as figuras e as coisas que se acham nos céus se purificassem também com desses tais sacrifícios, né? Mas as próprias coisas celestiais, sacrifício, a eles são bem superiores. E porque Cristo, ele não entrou assim num santuário, né, feito por homens, né, por mãos humanas. Ele entrou porque Cristo é uma figura verdadeira do sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. E no mesmo céu, para compadecer-se agora de todos nós, que ele está diante de Deus no tabernáculo celestial. Diz lá em Hebreus 9, versículos 23 e 24. E com isso, se analisarmos essa declaração bíblica, prova que existe um santuário nos céus e que o santuário terreno do povo de Israel era apenas uma cópia do verdadeiro que está nos céus e que depois acabou sendo eliminado. Quando Jesus nasceu, acabou sendo eliminado, porque não precisava mais fazer sacrifícios, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus chegou, que era Jesus. E agora Daniel 8,14 nos diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário celestial será purificado. Bom, em primeiro lugar, é preciso colocar na nossa mente que em profecias equivale a um ano. Está lá em Números capítulo 14, versículo 34. E em Ezequiel capítulo 4, versículo 7, versículo 6 e 7. E Daniel, ora, para saber, né, o significado, e Daniel, ele quando ele recebeu essas 2.300 tardes e manhãs, ele até adoeceu e ficou preocupado. E ele começa a orar ao Senhor para saber o significado dessas 2.300 tardes e manhãs. E o anjo Gabriel se apresenta a ele e dá respostas e diz que desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, o príncipe haverá 7 semanas, 66 2 semanas, e fará cessar o sacrifício, ou seja, acabará o tabernáculo terreno. Está lá em Daniel 9, versículos 23 a 27. E o período profético, né, de 2.300 anos agora, né, para restaurar e edificar Jerusalém, que está lá em Daniel 9, 25, e Esdras, capítulo 7, versículo 7, e a história registra que esta ordem foi dada pelo rei Artaxerxes da Pérsia, né? Veja que isso aqui está ligado no que Daniel falou em Daniel 8,14, né, das 2.300 tardes e manhãs. E aí o início se deu justo dessas 2.300 anos, se iniciou nesse período aqui, quando houve o decreto desse rei Artaxerxes da Pérsia. E a profecia diz que era o ano de 457, até o ungido príncipe, ou seja, o batismo de Jesus, que haveria de ter 7 semanas e 62 semanas, total de 69 semanas. Em linguagem
profética dá 483 anos, o que nos leva ao ano 27, o batismo de Jesus que ocorreu neste ano. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia. Começa a ter entendimento, manusear melhor as Escrituras, começa a entender o que é a purificação do santuário. Você vai entender o que são essas 2.300 tardes e manhãs. E para você lembrar que haverá um juízo, né, antes de Cristo voltar, que é o juízo investigativo. E esse anjo anuncia lá, é chegada a hora em que ele vai julgar, Apocalipse 14:7. E o livro de Daniel nos informa quando esse juízo começará. E é isso que dá quando você aceita Jesus como Salvador. Você passa a ter inteligência, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo, minha amiga. Você recebe de Deus esse presente, Deus chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? E dar esse presente para você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.